Olá, eu sou o pastor Toninho do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Quero falar sobre mente renovada, vida transformada. O texto que vamos meditar se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Em primeiro lugar, como estava a vida de Jeremias nesse contexto? A palavra de Deus fala que ele estava no calabouço, enfrentando um lugar terrível na sua vida. A palavra de Deus fala que ele estava perturbado, sem paz, sem nenhuma alegria no coração, perdeu total esperança, espiritualmente estava afligido, interiormente, fisicamente, mentalmente, em todas as suas áreas estavam abatidas, inclusive a sua vida física, emocional, psicológica. Mas a palavra de Deus fala que ele renovou a sua mente. No verso 21 do capítulo 3 de Lamentações diz assim: trarei à memória aquilo que me pode dar esperança. Ele renovou a sua mente para que ele pudesse ter uma vida transformada. Já imaginou se Jeremias ficasse pensando naquela situação? Estava preso, abandonado, sozinho, ferido, machucado, completamente sem esperança, um desespero total. Já imaginou se ele ficasse colocando aquilo na mente o tempo inteiro? A sua vida realmente se transformaria num inferno total. Mas ele se lembrou do Senhor e ele falou: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Assim acontece com você também. Eu não sei qual é a sua situação no casamento, no ministério, na vida física, emocional, espiritual, familiar, financeiro. Eu não sei como está a sua vida. O fato é, se você estiver numa grande tribulação, você precisa renovar a sua mente. É por isso que a Bíblia fala que Deus nos deu a mente de Cristo. E lá na palavra de Deus fala o seguinte: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Primeiro as coisas vêm na mente, depois para o coração, depois se transforma em ação. Por isso que é importante você renovar a sua mente, como Jeremias fez. E como ele fez isso? Primeiro, ele tomou consciência de que ele precisava renovar a sua mente. Ele estava necessitado, ele reconheceu a sua necessidade. Eu preciso renovar a minha mente nesse cativeiro. Eu preciso colocar na minha mente coisas que podem me dar esperança. Foi isso que o texto sagrado nos informa. E quais são as coisas que podem nos dar esperança no desespero? Primeira coisa, ele fala o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando você começa a ocupar a sua mente de que você é amado, que você não é rejeitado, que você é objeto da graça de Deus, que o Senhor o ama de forma incondicional, de forma eterna, você vai começar a ter uma mente renovada. A sua mente precisa ter isso no coração, né? Eu sou amado, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, o amor dele por mim é incondicional, é eterno. É um amor gracioso, misericordioso, Deus é bom. E a segunda coisa que ele fala lá em Lamentações 3, 21, ele fala o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e a sua fidelidade, ela permanece para sempre. Deus é amoroso, Deus é fiel. Deus é fiel, não trai, não te entrega nas mãos dos inimigos. Ele não dá as costas para você. É um Deus fiel, que você pode confiar. Você pode confiar naquele que morreu no seu lugar. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é fiel. São esses atributos de Deus que precisam tomar conta do nosso coração, da nossa mente, para que ela seja renovada, para que a vida seja transformada. E foi isso que mudou a vida de Jeremias numa situação de desespero, numa situação de muita dor, de abandono, numa situação de um verdadeiro inferno existencial. Mas ele renovou sua mente pela misericórdia de Deus, pela fidelidade de Deus, pela graça que o alcançou, que Deus o amava apesar de e que não tinha desistido dele. Assim eu quero te falar uma coisa: Deus também não desistiu de você, Ele tem um propósito em tudo que acontece e Ele está no controle.
da sua vida, do seu ministério, da sua família, da sua casa, da sua vida emocional, da sua vida financeira, dos seus relacionamentos interpessoais. Deus está no controle. Ocupe a sua mente com isso. E outra coisa que Jeremias fala no texto de Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 21, ele fala o seguinte: a minha porção é o Senhor, eu sou do Senhor, eu sou um homem de Deus, eu pertenço ao reino de Deus, eu pertenço ao Senhor, Criador do céu e da terra. Outra coisa boa de colocar na mente: você é de Deus. Você pertence ao reino de Deus, você é filho, você é amado, você é escolhido antes da fundação do mundo, com um propósito definido, e tudo que Deus começou, Ele vai terminar na sua vida. É isso que Jeremias fez. Ele estava num inferno existencial e ele falou: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Faça isso, renove a sua mente, a sua vida vai ser transformada em nome de Jesus, porque Deus o ama, assim como amou Jeremias e o tirou do calabouço e transformou sua vida e o seu grande ministério. Que Deus o abençoe e que você tenha uma mente renovada para uma vida transformada em nome de Jesus. Um grande abraço. Daqui a pouco vamos orar em nome de Jesus. Olá, eu sou a pastora Tati Monteiro. Bem-vindo a mais um programa A Voz do Conselho. Nós acabamos de ouvir o pastor Toninho falando sobre Jeremias. Mente renovada, vida transformada. Nossa, você já parou para pensar como que a Bíblia é real? A Bíblia é tão real que fala de pessoas reais. Jeremias foi um homem real que existiu. Um homem que passou por dores, problemas, dificuldades, até um pouco de depressão, como muitos de nós passamos. E eu já estive também numa situação muito parecida com a de Jeremias. Houve um momento na minha vida em que eu não conseguia ter esperança. Eu não conseguia achar que o meu problema, a minha situação poderia ter uma reviravolta, poderia mudar. Me lembro de um dia que eu estava vindo para a igreja, num domingo de manhã, e eu encostei a cabeça na janela do carro, e quando eu olhei para o céu, eu vi o céu azul. Era um domingo, 9 horas da manhã, o céu estava tão claro, mas o céu, para mim, naquele momento, estava cinza. E às vezes acontece isso com a gente está passando por uma situação de dificuldade, de problema, de adversidade, e parece que tudo está cinza, parece que a gente não vai conseguir sair daquela situação. E quando eu olho para Jeremias, quando eu olhei para a palavra de Deus, quando eu olhei para a história de Jeremias, eu consegui ter esperança. Eu acho que essa é a chave para a gente poder começar a mudar nossa mente, a esperança. Essa palavra é muito poderosa, esperança. Eu queria ministrar isso na sua vida hoje, falar sobre esperança. Quando nós mudamos o nosso jeito de pensar, o nosso modo de pensar, quando nós viramos essa chave na nossa mente e começamos a olhar ao nosso redor de forma diferente, tudo muda. A situação pode não mudar. A circunstância pode continuar a mesma. Mas se eu mudo, tudo ao meu redor muda. Se eu mudo o meu jeito de pensar, a situação fica diferente. E foi isso que aconteceu com Jeremias, e foi isso que eu fiz. Diante daquela adversidade, daquela situação difícil, parecia que não ia acontecer nada, eu entendi. Eu preciso mudar o meu jeito de pensar. A situação não mudou naquele momento, mas eu mudei. Jeremias fez isso. Ele estava naquela situação terrível e ele falou: preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? Os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, aquilo que um dia você desejou tanto, que você sonhou, traga isso à memória. Traz à memória o que dá a esperança. Ele voltou-se para Deus, ele falou: meu Deus vai me tirar dessa situação, eu sei quem eu sirvo. E nós vemos isso em toda a Bíblia. Homens que conseguiram, diante de uma grande adversidade, mudarem a forma de pensar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O salmista está ali numa situação baixa, ele continua embaixo, mas ele para de olhar para a circunstância ao seu redor e olha para o alto. Quando eu tiro os olhos daqui de baixo e olho para cima, eu consigo entender e ver a esperança. A esperança porque existe um Deus poderoso que olha para você. Existe um Deus poderoso que ama você, que deu Jesus
por mim e por você, para nos salvar e para que enquanto estivéssemos aqui nessa terra, desfrutássemos de bênção. Deixa eu te contar uma coisa, a sua dor vai passar. O seu problema vai passar, assim como o de Jeremias passou, assim como os meus também passaram. E nós vamos superando. A grande arte é a gente conseguir fazer essa reviravolta na nossa mente antes de tudo. Como lidamos com a situação adversa vai fazer toda a diferença para que a gente possa sair dela. Então, quando Deus fala para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, quando o Espírito de Deus inspirou Jeremias para ele poder trazer essa palavra tão viva aos nossos corações nos dias de hoje, o Espírito Santo estava inspirando Jeremias para que essa palavra fosse viva hoje no meu coração e no seu. Deus tem um plano para as nossas vidas e essa dor, esse problema, essa tristeza, essa angústia vai passar. Que essa palavra possa produzir sementes e frutos no seu coração. Deus tem o melhor para você. Fica firme, não desista. Deus está contando contigo, Deus está contando com a gente para fazer uma grande obra. Fique agora com a oração. Que Deus te abençoe. Vamos orar para que você tenha uma mente renovada, um espírito renovado, uma vida transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, porque na verdade quem nos faz renovar a mente é o Espírito Santo de Deus. É Ele que renova a nossa mente quando nós oramos e clamamos, quando nós reconhecemos que somos necessitados. Então vamos orar para que o Espírito Santo possa invadir o seu coração, a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor visitou Jeremias no calabouço, numa prisão, num lugar solitário, abandonado, numa situação de dor e sofrimento. Mas obrigado porque ali naquela situação ele orou e disse: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Obrigado porque o Senhor renovou a mente de Jeremias e transformou a vida dele num lugar desesperador. Essa vida que está vendo essa palavra agora, Deus, renova a mente, transforma a vida pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito, porque nós estamos orando em nome de Jesus, para que o Senhor alcance essa vida, essa família, em nome do Senhor, e possa renovar a vida, abençoar o casamento, abençoar o trabalho, abençoar o ministério, a saúde, abençoar os relacionamentos em nome de Jesus. Essa vida, essa oração, esse milagre que essa pessoa colocou diante de Ti agora em oração, Deus, visita esse lar agora e essa vida para que seja transformado pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade, pelo Teu grande poder e pela Sua grande mão forte. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.